A gente tenta ficar na fresa dos números, né? Só vendo os números, mas quando a gente vê as imagens e vê e tem a noção de que ainda tem tanta gente em dificuldade nesse país, a gente fica meio dividido, né? A gente celebra, claro, a redução da pobreza e da extrema pobreza, mas infelizmente sabemos que o desafio ainda é enorme, né, Thaís? O desafio é enorme. O Brasil é um país pobre, Márcio, de renda baixa. Portanto, deixar de ser pobre no Brasil ainda tem um longo caminho pela frente para alcançar um bom nível de vida. Esses dados do IBGE hoje, segundo Marcelo Neri, que é coordenador do FGV Social, um braço da Fundação Getúlio Vargas que estuda mobilidade social, pobreza e a condição social do Brasil, Marcelo Neri comemorou o fato de a renda vinda do trabalho ela ter ganhado preponderância na conjunção da renda total dos trabalhadores, dos brasileiros, que foi o que provocou e promoveu também a queda da pobreza. Mas a gente ainda enxerga uma dependência muito grande dos benefícios sociais. E é óbvio que há essa dependência, porque é uma situação em que mais da metade dos brasileiros não tem acesso ao esgoto, né? Mais de 30 milhões de brasileiros não têm água encanada. Então, há vários fatores que acabam mantendo essas pessoas, né? Fatores que dependem de investimento, que acabam mantendo essas pessoas numa condição de pobreza, mesmo que a renda tenha aumentado. Agora, há um outro fator que o próprio Marcelo Neri me chamou a atenção, que é a manutenção da desigualdade, ou seja, nós conseguimos tirar milhões de brasileiros da pobreza, mas não conseguimos diminuir a desigualdade. E é para esses dados que a gente vai olhar aqui, Márcio. Eu trouxe alguns dentro dessa pesquisa do IBGE, só para a gente ter uma ideia do tamanho do abismo ainda que precisamos recuperar. Quando a gente olha para para rendimento médio no Brasil, olhamos para o retrato do sexo, os homens ainda ganham 26,4% a mais do que as mulheres. Esse dado era pior em 2019, veio melhorando desde então, melhorou do ano passado para cá, mas ainda assim é uma discrepância, uma distância muito grande na comparação, inclusive, com países emergentes. Aqui está um abismo da desigualdade. Agora, esse aqui é vergonhoso para o Brasil. Os brancos ganham quase 70% a mais de renda média, nós estamos falando de rendimento médio, do que os negros no Brasil. Daí essa desigualdade promover esse abismo social. Há um outro dado que a gente ouviu agora da nossa repórter, mas eu faço questão de ressaltar aqui, que está na próxima tela, quando a gente compara a diferença entre crianças e idosos. O Brasil ter 44,8% das suas crianças, metade, se a gente juntar as crianças em extrema pobreza, metade das crianças no Brasil de 0 a 14 anos vivem em situação de pobreza, ou seja, tem problemas de alimentação, tem problemas de acesso a serviço, à saúde, e isso é comprometedor para o futuro. Mas veja, hoje nós somos um país em que os idosos, 11,3% dos idosos vivem em situação de pobreza. Mas aqui é um país que não está construindo o futuro, Márcio. E aqui é que é a grande preocupação, né? De qual é a política pública que o Brasil precisa adotar, né? Cuidar das suas contas públicas, fazer escolhas sobre a alocação do recurso no orçamento. Hoje, mais da metade do orçamento público federal vai para pagar aposentadoria e pensão. Então, é uma revisão que o Brasil precisa fazer antes que a gente acabe envelhecendo mais. O Brasil já começou a envelhecer, já passou da hora, nós estamos urgentemente precisando cuidar da pobreza nas crianças. E aí a gente fica dividido entre os discursos que a gente ouve do mercado financeiro, do presidente Lula, quando parece haver um choque. O presidente Lula dizendo que gasto social não é gasto, e sim investimento. E o mercado pregando regras mais sérias, mais justas com o dinheiro, já que você precisa construir primeiro um arcabouço para fazer a máquina crescer. A gente fica dividido entre esses dois discursos, né? Quem fica no meio... Nenhum dos dois está errado, talvez. Não estão. Né? Na verdade, assim, a retórica do discurso pode estar equivocada, né? Mas é óbvio que nós somos um país pobre, que temos metade das crianças na pobreza. É óbvio que o Brasil demanda políticas públicas, demanda uma política pública de assistência social, sim, né? Mas que não estacione as pessoas na pobreza, né? Que seja capaz de, ao longo do tempo, criar pontes para a mobilidade social, e hoje isso é ainda um desafio enorme. Não há pontes, essas pontes precisam ser construídas. É importante mensagem. Muito obrigado, Thaís Herédia.